Então, meu nome é Luiz Carlos dos Santos, eu sou empresário da Bioseta, da área de serviços. Tá? A Bioseta tem 36 anos. Através da Bioseta, eu cheguei até o Sindacei. Tá? O Sindacei ofereceu a oportunidade de, de desenvolver um trabalho de percepção do negócio, do conhecimento, trazer inovação. Tá? E, a partir daí, estamos hoje, como presidente do IGAS, tentando trazer esses conhecimentos todo esse período para dentro do negócio. O marco histórico no segmento, ele reflete a intenção das classes, seja a classe trabalhadora, seja a classe empresarial. Tá? Eu acho que o Sindacei e a FEAC souberam construir isso a partir da relação das pessoas, com a relação das pessoas. Né? A forma que se trabalhou a convenção coletiva, a forma com que se organiza a solução das coisas, né? Maturou o processo, permitiu que isso fosse evoluindo. E em 2021 para 2022 começou um processo de aproximação para aproveitar essa maturação. Né? E através da maturação veio uma identificação dos pontos que eram convergentes. Ele vai trazer uma série de valores, porque diferente da FEAC, do Sindacei, da conexão ou da desconexão em relação à tratativa de convenção coletiva, o IGAS tem uma outra percepção. Né? As duas entidades conseguem levar as pessoas, as empresas, ao segmento de serviços terceirizados, uma outra forma de olhar para isso. Né? E essa nova forma de olhar é uma forma mais, eu diria assim, mais madura, mais colaborativa. O ponto central que ela vai trazer para dentro, que o IGAS vai trazer para dentro dessa relação vai conseguir enxergar o contratante, vai conseguir trazer a empresa e vai trazer os colaboradores. Porque a solução da questão do serviço terceirizado, do segmento em si, e do objetivo de existir, do sentido de existir, se alguém precisa de algo, alguém pode entregar e alguém vai entregar. E o fato das pessoas em si, das empresas e do contratante terem essa oportunidade de poder receber esse processo, vai permitir identificar como a gente fez exatamente entre duas entidades. Muitas vezes a gente fala, a gente contesta, a gente traz outra situação, mas a gente não senta para ter uma convergência, para chegar a algum lugar. Eu acho que nós precisamos, esse é o ponto principal. O IGAS vai levar para o segmento exatamente, pessoal, nós temos um sentido. O nosso sentido é levar os três juntos, quem contrata, quem presta o serviço e quem entrega o serviço. Nós temos o nosso planejamento, né, que a gente estabeleceu lá algumas coisas importantes, a saúde, o conhecimento, né, a educação, o profissionalismo, né, para citar alguns, e também até as discussões em relação ao dumping social, em relação à questão da terceirização, que é um item importantíssimo. Né? O que a gente quer? O que o segmento quer? O que ele quer para o futuro? O futuro é hoje, né? A gente precisa construir isso. Bom, a partir do momento que a gente tenha um planejamento andando, a partir do momento que a gente explore esse processo de integração, né? É lógico que o IGAS tem um caminho, se ele é disruptivo, se ele é diferente, se ele pode agregar, ele tem que saber explorar isso. Para explorar isso no futuro, ele precisa ter um entendimento melhor, ele precisa enxergar isso de uma outra forma. O projeto ser inovador, a forma ser inovadora e o conceito também ser inovador, permite a gente enxergar isso com oportunidade de levar o IGAS para um projeto inovador de gestão. Né? Ele vai, se consegue construir, aliás, é um dos projetos que está dentro do nosso espelho, nossa oportunidade de buscar um conhecimento em relação a isso. A parte de sustentabilidade vai vir por decorrência.
Então, os processos estão sendo construídos, tá? E dentro dessa construção e dessa conexão entre a empresa, o contratante e o prestador de serviço ou colaborador, aquele que faz a entrega lá na ponta, vai permitir a gente enxergar onde é que estão os nossos revés. Tá? Onde é que a gente precisa enxergar melhor, onde é que a gente precisa maturar melhor, porque isso vai agregar qualidade. Esse reconhecimento vai vir das nossas capacidades, desses 3 atores, de ver o que eles querem. É claro que a empresa contratante, ela tem o interesse que o serviço seja feito da melhor forma, com qualidade, né? Então o reconhecimento vai vir com certeza daquele contratante que não pratica dumping social, da empresa que trabalha com qualidade, que valoriza as pessoas, que faz as entregas, né? Que assume esses compromissos. E com certeza a gente vai criar esses caminhos através dos projetos. Nós temos um projeto para isso, né? Inclusive está sendo desenvolvido já para o ano de 2024, de criar um meio de como reconhecer. Conhecer as empresas, conhecer as pessoas, conhecer a necessidade de cada um, né? Dentro desse caminho. O IGAS vai fazer tem um projeto, uma ideia, provavelmente a gente vai fazer primeiro uma pesquisa pontual, um protótipo, vamos chamar assim, né? Para poder entender e a partir da pesquisa identificar o que a gente quer realmente. É claro, sem dúvida, a gente precisa saber quem são as nossas pessoas. Se eu fizer o processo de quem entrega até chegar quem contrata, eu preciso saber o que essas pessoas gostam, o que deixa elas felizes, o que atrapalha, né? O que ela faz, se possível, qual é o nível de conhecimento, o que ela gasta em educação, o que ela precisa em relação a isso. Então, assim, o bom senso da pesquisa é eu vou fazer o que com esses números, com essas referências? Como eu vou aproveitar isso melhor? A mesma coisa em relação ao contratante, né? Parece que as coisas são desconectadas, mas não, elas são completamente conectadas. Se eu tenho problemas, eu tenho soluções, eu tenho expectativas, eu tenho, por exemplo, buscar melhorias, eu quero qualificar, eu quero criar, com certeza esse é um caminho a ser percorrido. E a pesquisa vai nos ajudar exatamente nesse sentido. A gente sai de uma situação onde tem 3 interessados para juntar isso, né? Então é um belo desafio, né? A educação, o conhecimento vai permear através dos projetos que a gente consiga fazer de melhor forma isso. Mas como o mundo hoje está cada vez num processo de ebulição em relação às relações, provavelmente a gente vai ter que estar constantemente se ajustando a essa necessidade para escolher a melhor forma de fazer, e inclusive dependendo do local a fazer, né? Depois da pandemia as coisas mudaram, né? A tecnologia entrou dentro do processo como um problema e como uma solução. Como é que a gente faz a solução? Vai depender do que você precisa. Realmente o IGAS é um sonho ainda, porque, e para mim também, ele precisa botar os pezinhos no chão no bom sentido, tá? Para mim é colocar os projetos em prática, né? Botar a rodar, para a gente poder... vou dar um exemplo que de repente fique bem claro isso. Às vezes na mente, às vezes tem uma série de informações guardadas, basta que despertá-las. Sabe quando a água está saindo de dentro do mar e vai para a areia? Ou não é bom quando é um tsunami, mas o normal ela vai criando um caminho. E aí você vai saindo do leito normal das coisas, tá? Então, sair do sonho é fazer um pouco disso, né? É sair do leito, de estar confortável em relação a isso e fazer isso andar um pouco mais longe. IGAS, juntos por um novo futuro.